O governo deve definir, ainda nesta semana, qual será a taxa máxima de juros dos consignados do INSS. E quando a gente diz governo, é porque a decisão não será exclusiva do Ministério da Previdência, como ficou claro, aliás, nos últimos dias. E haverá participação do Haddad nessas discussões, também de funcionários do Ministério do Trabalho e, claro, da Previdência Social. O que aconteceu nos últimos dias é emblemático, porque o Ministério da Previdência, ele tem, e a gente já vai dizer por quê, ele tem sim a prerrogativa de estabelecer o teto máximo. E claro, os bancos não são obrigados a concordarem com aquilo que foi estabelecido e podem não ter esse tipo de atividade, de carteira, podem abrir mão de usar esse instrumento, que aliás é tremendamente lucrativo. E tem sido uma mina de ouro para os bancos. Mas o fato é que eles decidiram, precedidos por uma nota da Febraban, dizendo que aquilo era inaplicável, que para os bancos não seria um bom negócio, e aí houve a reação em cadeia, que outro ponto importante que devemos analisar, conversar a respeito, debater, foi o fato de Banco do Brasil e Caixa terem acompanhado os bancos privados nessa decisão. Com outros argumentos, não, estamos estudando o que pode ser feito e tal, mas suspenderam. Ou seja, o banco público e um banco estatal, que é a Caixa é inteiramente estatal, eles decidiram acompanhar os bancos privados. Mas também chamou a atenção a reação do próprio governo. Porque o Haddad fez questão de tornar pública a informação de que não foi consultado, derrubando inclusive nos argumentos do Ministério da Previdência de que sim, o Ministério da Fazenda estava com todas as informações, sabia da decisão, o que deveria ser interpretado como concordância. O Ministério da Fazenda havia concordado com a decisão do Ministério da Previdência. Aí vem o pessoal do Ministério da Fazenda, obviamente, falando pelo Haddad, e diz não sabíamos de nada. E esse não sabíamos de nada não é apenas não sabíamos, mas está tudo bem. Era não sabíamos e não concordamos. E aí vem a pergunta seguinte: por quê? Não o Haddad especificamente, mas porque o Ministério da Fazenda, o número 2, o número 3, os técnicos todos, não concordaram. E por que a Casa Civil também não apoiou o projeto? O fato é que a decisão do Ministério da Previdência de estabelecer uma taxa de 1,7, que é uma taxa muito próxima, por exemplo, daquilo que os bancos públicos cobram. E mesmo assim eles aderiram ao movimento dos bancos privados. Não foi só uma adesão motivada por motivos contábeis, mas foi para afirmar uma posição de todos os bancos contra a medida do Ministério da Previdência. O Lula afirmou que os juros dos empréstimos consignados precisavam ser reduzidos, mas pouca coisa, e defendeu a importância de a medida ter sido acertada previamente, até para que os bancos se preparassem
Ele disse que o governo tentará agora fazer com que os juros do consignado baixem de verdade, após ter defendido também uma redução da Selic. São coisas distintas. Mas essa história de serão reduzidos de verdade significa o quê? Eles serão reduzidos, porém, em relação à taxa anterior à decisão do Ministério da Previdência. Porém, serão maiores do que aquilo que foi estabelecido pelo Ministério da Previdência. Serão mais próximos daquilo que os bancos consideram aceitável. Mas parece que os bancos estão fazendo um favor social, né? Tá bom, esse negócio não tem nada a ver, não nos ajuda, não temos rentabilidade elevada, mas em nome de uma causa social, né? O socorro aos aposentados, aos velhinhos, vamos ter esse tipo de programa. Vamos participar desse programa de consignados do INSS. Isso é uma cascata. Porque isso é uma mina de ouro para os bancos. Primeiro, porque não existe inadimplência. O consignado de um banco para um trabalhador da ativa, descontado na folha, ele é muito seguro. Mas, porque desconta da folha. Antes do salário do cara entrar na conta, o banco já recebeu dele. Mas o cara pode ser demitido, pode acontecer alguma coisa. Agora, o empréstimo para o aposentado é certo que o banco vai receber. Então não há qualquer argumento para juros mais elevados, porque eles sempre dizem que os juros são altíssimos no mercado privado, porque a inadimplência é alta. Poderiam inverter a equação. A inadimplência é alta porque os juros são escandalosos. Essa é a realidade, e não o contrário. Os juros são escandalosos porque a inadimplência é alta. É um sofisma. E virou verdade oficial. Banco Central não é com ele. O senhor Roberto Campos Neto, o que tem a dizer? Nada. O que diz o Haddad? Nada. O que dizia o Paulo Guedes? Nada. É o mercado. Não é o mercado. Há uma explicação de que os juros são estupidamente altos porque há uma inadimplência elevada. E ministros de Fazenda, Economia, que nome tenha na ocasião, e presidentes do Banco Central, não dizem nada. Esse assunto deveria ser preocupação primordial, por exemplo, para o Roberto Campos Neto. Primordial, quero lidar com isso. Precisamos encontrar uma solução. Preocupação entre as mais relevantes para o ministro da Fazenda. Mas não tocam no assunto. Aliás, o Paulo Guedes ainda tentou, conseguiu, né, que aquilo claramente era uma armadilha visível, notória, mas que mesmo assim faria muitas vítimas, porque gente desesperada cairia na armadilha, que é o consignado dentro do Auxílio Brasil, que agora começa a ser desmontado. Mas era uma armadilhaça preparada para quem dependia do Auxílio Brasil, hoje do Bolsa Família, depende do Bolsa Família. Para o Paulo Guedes isso era normal. Pelo contrário, ia ser bom, mais dinheiro circulando. Não, isso era uma usina de dívidas insolúveis. E quanto aos juros dos bancos, silêncio. Está oficialmente aceita
a explicação dos bancos, da Febraban. Está oficialmente aceito o sofisma dos bancos e da Febraban. Agora, quanto ao consignado para aposentados, não há inadimplência. Nem caiu na conta do aposentado a sua aposentadoria, a sua pensão e tal, e ele já teve descontada ali a parte do empréstimo. O banco não tem riscos. Mas a Casa Civil informou em nota ter ficado acordado em encontro com o pessoal da Previdência, que é o Lupe, ministro da Previdência, do PDT, presidente do PDT, e o pessoal da Fazenda, o Haddad, que uma nova reunião será realizada até sexta. Por isso nós estamos dizendo aí, deve definir nesta semana, porque ele disse até sexta. E uma reunião que terá representantes do sistema financeiro e do governo para discutir o tema. Então os bancos serão ouvidos. E ele disse, existe possibilidade de elevação do teto de juros. Aqui a elevação não é em relação, claro, aos 2,14, em relação a 1,70. Né? Mas é necessário aguardar o resultado dessa reunião. A expectativa é chegar a um acordo. Na semana passada, o Conselho Nacional da Previdência Social definiu o limite em 1,70. Limite, é o teto. Por mês. Uma diminuição de 0,44 ponto percentual. 0,44 ponto percentual. Essa era a redução no índice autorizado para instituições financeiras realizarem operações com débito direto na folha de pagamento. E foi aprovado ainda um teto de 2,62 para o cartão de crédito consignado, sendo que o que valia antes era 3,06 no cartão de crédito consignado. Pois bem, por que é preciso ter cuidado com essa história? A gente sempre disse aqui, não se decreta soluções econômicas. Mas este não é o caso. Não tem nada a ver com esse princípio basilar, lógico. Você não decreta soluções econômicas. A economia não respeita esses decretos. A economia tem seus movimentos, muitas vezes contraditórios, são coisas intrincadas ali, então não há maneira de você planejar o que vai acontecer, determinar o que vai acontecer na economia. Ela depende de N eventos que não são controláveis. E ela tem a sua própria lógica e as suas próprias leis, que não são anteriores à fundação da Terra, né, como as leis da física e da matemática, mas que foram consequências lógicas da atividade econômica, inclusive oferta e procura. A lei da oferta e da procura, que muita gente já tentou revogar, muito teórico inclusive, ela é irrevogável. Então, não adianta, o plano cruzado é um exemplo nacional típico, né? Proverbial, um exemplo proverbial. Vamos congelar os preços. Olha que maravilha. Pô, acabou a inflação, congela o preço. Não é? E a maioria das pessoas recebeu aquilo dessa maneira. Pô, como é que ninguém pensou nisso antes? Pensou. Se você dá uma olhada no código de Hammurabi, lá na Babilônia, antiquíssima, muita gente já pensou. No século XX ainda, muito antes do Sarney, o generalíssimo Franco, ditador de Espanha, também pensou, também promoveu o congelamento de preço e não funcionou com o Sarney. E veio o desabastecimento e, claro, quando a mercadoria era encontrada, lá estava o ágio. O ágio, o preço
que o decreto não aceitava, mas que a realidade econômica da oferta e da procura impunha. A oferta reduziu, foi reduzida drasticamente, e reduzindo-se a oferta, mantendo-se ou aumentando a demanda, preço alto. Cadê o produto? Lembra? Olha o boi gordo, cadê o boi gordo? Eu lembro da propaganda do Quércia no horário eleitoral. Os caras mostravam bezerro, vaca, e diziam, ó, o boi gordo. E estão escondendo o boi no pasto e tal. Então houve desabastecimento e houve ágio. Não resolve. Todas as tentativas desse tipo de intervenção foram frustradas pela realidade. Mas não é o caso. O que nós temos aqui é um acordo que tinha, inicialmente, um princípio saudável. Olha, vamos fazer um negócio aqui que pode ser bom para todo mundo? Que tal? Que tal a gente fazer algo que seja bom para todo mundo? Os bancos ganharão, o aposentado terá a possibilidade de conseguir um empréstimo com juros menores, bem menores do que ele vai encontrar por aí. E muita gente negativada, que não consegue outra maneira de empréstimo, não consegue bater em outra porta para conseguir um empréstimo. O negócio é bom para todo mundo? Vamos fazer. E para os bancos, foi excelente. Eles, inclusive, pressionavam para que a coisa andasse logo. Para que o mecanismo fosse colocado em prática logo. É um grande negócio, pô. Estamos falando de milhões de clientes potenciais. E sem risco de inadimplência. E outra medida, voltando ao Paulo Guedes, foi a elevação para 45%. Perigoso. Perigoso. Porque o sujeito, ele é movido, insisto, pelo desespero. E aí, 45% da renda. Não tem saída, cara. Não tem saída. E nós temos um problema contratado. Porque logo, logo haverá no Brasil, no mínimo 60 milhões de pessoas sem aposentadoria, mas já com idade de aposentadoria e sem direito à aposentadoria. E sem renda. Esses já aposentados eram procurados insistentemente, né? Telefone tocando. Olha, tem uma proposta aqui para a senhora, tem uma proposta aqui para o senhor. Tem mais um consignado aqui. E a pessoa muitas vezes até resistia, tal, mas as contas, aquele dinheiro lá à disposição. Mas por que os bancos colocavam aquela gente toda ligando para aposentados? Porque estariam preocupados com os aposentados? Não, porque é um grande negócio. É dinheiro certo. É empréstimo bom. É crédito bom. Porque vai receber. Quem é o fiador? O INSS. O INSS é fiador dessa história. Então o banco sabe que recebe. Recebe antes do que o aposentado. Recebe antes do aposentado. Antes do que o aposentado receba, antes de que ele receba a sua aposentadoria, o banco já levou o dele. E além dessa garantia do pagamento certo, de não haver inadimplência, o INSS, portanto a Previdência, portanto o governo, portanto o dinheiro público, é garantidor. Então,
a média de inadimplência no mercado como um todo está aí em 6,1%. Né? Nesses casos, elas caem para menos de 2%. E, na verdade, o que pode interromper o contrato? É o falecimento daquele aposentado que fez o contrato. Então, os bancos liberam todos os meses, têm liberado, vinham liberando 9 bilhões de reais. 9 bilhões de reais. Todos os meses. A beneficiários do INSS. Por quê? Porque é um ótimo negócio para os bancos. Então, fica na cara de todo mundo ali, diante do nariz de todos, que os bancos não querem o fim dessa modalidade de empréstimo. Não é à toa que eles ligavam, vamos fazer, tem um empréstimo aqui, tem mais uma grana à sua disposição. E o saldo total emprestado chega a 230 bilhões de reais. Lembrando que o empréstimo pessoal sem garantia está na casa de 250 bilhões de reais, ou seja, os bancos não colocariam 230 bilhões se não fosse um grande negócio. Risco quase nulo. Só que há uma contrapartida para essa mina de ouro. A mina está aí, o INSS autoriza, explorem a mina, busquem esses aposentados, agoniados, alguns desesperados, endividados. A aposentadoria não dá para pagar as contas. Aliás, começo de abril agora vai ter aumento no preço dos remédios. Qual é a inflação específica mais atingida? Onde há mais pressão inflacionária quando isso acontece? Na vida dos aposentados, no bolso dos aposentados. A inflação dos mais velhos vai ter um impacto especial, acima, na média, do que ocorre com as outras pessoas de outras faixas etárias, de outras condições, quando houver, já em abril, o aumento dos remédios. Então, essa mina de ouro está aí para vocês. Não tem inadimplência. Vocês vão receber antes de os aposentados receberem. O INSS garante. Só que tem uma contrapartida. Aí é que está. Existe uma contrapartida. O governo impõe regras para os bancos concederem o consignado. Inclusive, a história de um valor da renda que pode ser comprometido, 30%. E a segunda regra é a taxa máxima de juros que pode ser cobrada. Então, esse caso não é de intervenção econômica, não é de tentar reger a economia com decretos. Não se trata disso. Isso aqui faz parte do acordo. Cabe ao governo, e especialmente ao Ministério da Previdência, é óbvio, determinar a taxa máxima de juros. Então, não houve nenhum atropelo, porque saíram gritando, né? Olha, estão atropelando o mercado, atropelando os bancos, atropelando uma relação econômica que deve ser livre. Devagar. Isso aqui não é intervenção em preço, não é intervenção em salário privado. Isso aqui é o que está no contrato. Vocês podem explorar o negócio, porém há duas condições. O percentual da renda que pode ser comprometido com prestações, 30%, e a taxa que o Paulo Guedes queria subir, e a taxa máxima de juros que pode ser cobrada. Perfeito? O Ministério fez o que é de sua obrigação. Se reuniu o pessoal do Conselho da Previdência,
Escuta, e a taxa de juros do consignado do INSS? Consignado para aposentados. A taxa máxima, vamos deixar como está, 2,14? Eles falam, não, vamos reduzir para 70. Claro, por que 1,70? Né? Por que não 1,50? Claro que há. Você tem que ter alguma base para isso. O que inclui a remuneração dos bancos e a capacidade de pagamento dos aposentados. Só que hoje, 2,14, porque na média, 2,14 é a taxa máxima. Na média, o que nós temos é 2,06. Então não é que caiu, a média é 2,06. É a taxa máxima, 2,14. Mas a média era 2,06. Sinal de que eles ganham dinheiro sem precisar ir para 2,14. O que dá isso por ano? 27,7%. É o dobro da taxa básica de juros, que subiu, que o governo quer derrubar. Pô, tá aí uma grande chance. Uma grande chance de reduzir pelo menos em um segmento, em uma modalidade, a taxa de juros. Mas o governo, quase todo, olhou feio para o Ministério da Previdência, olhou feio para o Lupe, olhou feio para essa redução. E agora fala, não, vamos reduzir. Sim, provavelmente vai ficar entre 1,9 a 2. Então já valeu. Mexer no vespeiro já valeu. Se ficar em 1,9, a taxa máxima, já será interessante. Se ficar em 2, não é grande coisa, mas é menor que 2,14. E o sinal, não é que foi uma reação ali banco a banco, ó, eu fiz as contas aqui, não dá. A reação conjunta, na verdade, uma seguida da outra, mas conjunta. Como se todos tivessem feito as contas no mesmo minuto. A reação foi precedida do sindicato dos bancos, que é a Febraban. Que é um sindicato ouvido por todo mundo, toda hora tem palestra. Sindicato de trabalhador, pô, os caras querem fechar, querem que morra a míngua, reclamam, esses caras atrapalham a economia. O sindicato dos bancos, Febraban, sindicato das indústrias, Fiesp. Vai lá presidente, vai governador, vai ministro. Vai todo mundo falar. Todo mundo pedir o apoio, a compreensão. A Febraban deu a nota, os bancos seguiram, e aí os bancos públicos seguiram. Por quê? Poderiam até receber aquele recadinho interno. Segura, deixa aberto, não vai ficar assim, provavelmente vai para 1,9, vai para 2,0. Mas não faça esse movimento que é político, de seguir os bancos privados, pois fizeram Banco do Brasil e Caixa. O cabo de guerra não é moleza e o mediador tem lado. Essa é a história. Tem lado no cabo de guerra, não é? E por fim, por que acontece tudo isso, afinal de contas? Porque a aposentadoria não dá. Porque o salário mínimo no Brasil é vergonhosamente baixo, a aposentadoria média é vergonhosamente baixa, as pessoas vão perdendo poder aquisitivo, aqueles recadinhos todos, né? Pô, parabéns, é a melhor idade. Não, agora, ó, o importante é que você tenha uma vida muito boa, muito saudável, cheia de alegria e tal, aproveite. E as propagandas institucionais, não é? Nós estamos aqui com você, nós somos seus parceiros, seus amigos, seus irmãos, conte conosco. Mas na realidade é paulada.
Mais de 40% dessa gente negativada. E aí eles vão cair onde? Vão cair nos que cobram 20% ao mês. Esse é o drama social e nós temos um agravamento contratado da situação dos aposentados, dos pensionistas e de muita gente, milhões, que logo, logo já serão rechaçados pelo mercado, em termos gerais, sempre há exceções, e não terão nem sequer aposentadoria ou pensão. Ronald.